Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu convido vocês para a leitura bíblica que se encontra em Mateus capítulo 9 e apenas um versículo bíblico. Capítulo 9, versículo 35. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades, diga irmão, cidades, e povoados, diga povoados, muito bem, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Amém. Pode sentar, irmãos. Estamos bastante felizes de estar mais uma vez cooperando com todos vocês neste culto de adoração, de louvor, de glória ao santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois nos reunimos para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E Deus espera que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Esse texto bíblico, este versículo bíblico que nós lemos como base na mensagem que Deus colocou no meu coração nesta tarde, louvado seja o nome do Senhor, eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre o ministério de Jesus público entre o povo, pois há muitos anos, já faz cerca de 6 anos que eu venho estudando o ministério de Jesus, de uma forma mais profunda, louvado seja Deus. Inclusive, eu até estou escrevendo uma série chamada a série Ministério de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E nesse texto bíblico, Jesus se encontra na Galileia, louvado seja o nome do Senhor. Então, para nós termos mais noção sobre o ministério de Jesus, se faz necessário a gente dar uma pincelada nos evangelhos que descreve o ministério de Jesus, né? O ministério de Jesus está escrito nos evangelhos, que são os 4 evangelhos. 3 deles, como os irmãos conhecem, são sinóticos, né? Porque narraram as mesmas coisas do ministério de Jesus, um de um jeito, o outro de outro, mas foram os mesmos fatos, os mesmos episódios, desde o nascimento de Jesus Cristo, glória a Deus, até sua morte e ressurreição e ascensão aos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, o 4º evangelho de João não é sinótico, porque ele narra outros episódios do ministério de Jesus. Louvado seja Deus. Mas, segundo o que está escrito, os relatos do ministério de Jesus nos evangelhos, conforme nós já falamos, contradizendo a expectativa judaica de que Jesus, de que o Messias prometido, porque os judeus esperavam o Messias naquela época, ainda esperam, louvado seja Deus, mas a expectativa deles era que Jesus prometido nasceria num berço de ouro, mas não foi assim. A Bíblia nos informa, nos diz claramente nos evangelhos sobre como Jesus nasceu, e todos vocês sabem disso. Como Jesus nasceu? Ele nasceu de forma humilde, né? Não foi como os judeus esperavam. Jesus nasceu de uma forma humilde, numa pequena cidade chamada Belém, inclusive numa manjedoura. Louvado seja o nome do Senhor. Então está aí o início do relato do ministério de Jesus, que já inicia aí. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo nasceu. Em seguida, conforme a lei, e registrado nos evangelhos, assim que Jesus nasceu, em seguida, conforme mandava a lei,
Jesus foi o quê? Circuncidado. No 8º dia, levado ao templo, ele foi circuncidado e consagrado. Consagrado no templo. Como os irmãos conhecem Zacarias, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o relato, segundo o relato de Lucas, capítulo 2, versículo 21 e 22. Mais adiante, a Bíblia vai nos dizer que Herodes o Grande, né, porque ali, na época de Jesus, quando Jesus nasceu, o Herodes era o Grande, que governava a Judéia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que este Herodes, o Grande, ordenou a morte dos meninos recém-nascidos em Belém. Conforme o tempo em que os magos passaram lá, disseram que estava ali para adorar a criança que havia nascido, e Herodes diz para eles ir, e quando eles adorassem, voltasse, porque ele também ia, mas não era com sinceridade. Ali não era uma sinceridade, louvado seja Deus. Ele não estava dizendo aquilo de verdade, porque incomodou, o nascimento de Jesus incomodou Herodes, porque foi anunciado que nasceu o rei dos judeus, e Jesus é rei, e isto incomodou, e ele então, os magos não voltam, louvado seja Deus, porque foram dirigidos para não voltar, porque Deus está no controle de todas as coisas, tudo é Deus que controla, tudo é Deus, está nas mãos de Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então Deus é o Senhor, aleluia, soberano, o grande, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que muda até mesmo o coração dos homens, louvado seja o nome do Senhor, como mudou o coração de Nabucodonosor, que não deu glória a Deus, aleluia, no seu orgulho, na sua soberba, quando ele chega no palácio e vê aquela grande obra de Babilônia, o jardim suspenso, os muros, e ele diz: eu fiz, eu construí, e ele não deu ali a glória a Deus, porque é Deus que põe o homem, tira o homem, Deus que estende as colunas no mundo, ou seja, os governos, louvado seja o nome do Senhor. Mas os homens incrédulos, os homens que não temem a Deus, não entende e não reconhece que a soberania, o poder, a glória, a honra é de Deus. Então Deus resolve mudar o coração daquele homem e o abate, humilha, e ele vai comer capim 7 anos no campo como animal, porque a glória, a honra, o louvor pertence a Deus. E este homem, na sua soberba, tentando matar Jesus, e Deus então, na sua soberania, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, sendo que Jesus, essa atitude deste homem mau, fez com que Jesus, sua família, tivesse que passar um tempo lá no Egito, num outro país, louvado seja o nome do Senhor, mas tudo traçado, planejado por Deus. Nada surpreende Deus, nada pega Deus de surpresa, porque tudo Deus já sabe o que vai acontecer, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente, glória a Deus, aleluia. E todas as coisas acontecem segundo a sua permissão e vontade. Quando não está no plano de Deus e acontece, é a permissão. E quando está no plano de Deus e acontece, é a vontade de Deus.
Remanassurimikandaramaha. Aí Deus ordena um anjo que está ao seu comando, porque os anjos do céu, que estão no céu, estão amando de Deus, a serviço de Deus, em categorias, conforme Deus os colocou, conforme Deus quer. E Deus chama um dos seus anjos, vai e avisa José, em um sonho, para que ele tome a criança e a sua mãe e vá para o Egito, porque Herodes procura matar o menino. Imediatamente, José, sem dúvida nenhuma, mas eu vejo nesse texto bíblico, conforme a revelação dos evangelhos, um homem temente, um homem que amava Deus, um homem devoto, voltado para Deus. Lógico que tinha que ser um homem desse tipo. Deus não ia escolher um homem que não valorizasse a sua obra, o seu plano. Deus não ia levantar um homem e entregar o seu filho a um homem que não temesse a Deus. Então ele foi o homem certo que Deus escolheu para criar Jesus. Louvado como um pai adotivo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fez tudo conforme Deus quis, porque ele temia a Deus. Ele temia a Deus. Ele temia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E imediatamente ele diz para Maria que eles deveriam, no outro dia, né, quando ele acorda, não perde tempo, não tem dúvida. Glória a Deus, porque era um homem de fé. Era um homem de fé. E Deus trabalha com homens de fé, que tem fé, que confia nele. Ele não se levantou no outro dia dizendo: será que esse sonho de barriga cheia? Não, a revelação. Era uma revelação. Ele avisa Maria, prepara tudo e vai para um outro país, Egito. Ele desce para o Egito. Mas espera aí, lá no Egito ele não tem casa? Lá no Egito ele não tem casa? E vai ficar lá no Egito até a determinação de Deus. Você quer servir a Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Você tem que ficar, aleluia, na vontade de Deus e como Deus quer, e o tempo de Deus. Você tem que esperar, ainda que seja longo, você tem que esperar. Nós temos que esperar. Os irmãos entenderam? Lembra que Davi disse que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o clamor dele? Esperei. Davi disse: esperei com paciência. Irmão, para andar com Deus, para conviver com Deus, o homem tem que estar revestido da natureza de Deus. E a Bíblia diz que nós nos revestimos de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Este novo homem, que é a nova natureza, é o homem apropriado, é a natureza apropriada para conviver com Deus, porque Deus aborrece quem é carnal. Porque o carnal não entende o plano de Deus. O carnal ignora a vontade de Deus. O carnal se inclina para coisas da carne, para as coisas da carne. Louvado seja Deus. Mas o novo homem, o homem espiritual, é o homem apropriado para executar o plano de Deus. Mas espera aí, a família vai para o Egito, e lá, como que vai fazer para pagar as despesas? Espera aí, calma, Deus já havia providenciado. Como?
Vocês lembram os magos? O que eles foram fazer lá? Conforme a Bíblia nos diz, eles saíram do Oriente, né? E foram para onde? Lá para Belém, uma cidadezinha. E foi o quê? Adorar Jesus. E quando eles encontraram o menino, o que eles fizeram? Lembra? O que eles deram? Abriram os seus tesouros. Abriram os seus tesouros. Não reteu nada. Poxa, não reteu nada, absolutamente nada. Eles abriram os seus tesouros e ofertou para a criança. O que foi? Ouro, mirra e o que? Incenso. Produto caríssimo. Caríssimo. E com essa oferta, eles se mantiveram lá no Egito por muito tempo, pagando tudo o que foi necessário. Irmão, o homem espiritual, ele espera em Deus. Ele confia em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Ele não se abate, não se abala, não se desespera, não murmura, glória a Deus, mas se coloca à vontade de Deus. Se é assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Se é assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas só que tem uma coisa, Deus não vai deixar você perecer. Não vai faltar o que você precisa para executar o plano de Deus. Porque Deus, irmão, tem com abundância. Abundância, abundância. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos lá. Vamos seguir um pouco. Eu estou detalhando o ministério de Jesus. Iniciando desde o seu nascimento. Para os irmãos ver como é maravilhoso os evangelhos. Louvado seja Deus. Ampliando mais o nosso conhecimento. Tudo bem, chega aqui, eles vão para o Egito. Aí o que acontece no contratempo? O que acontece no contratempo? O que aconteceu com esse homem que procurou matar Jesus? Morreu. Acabou. Acabou, irmão. Acabou o homem. Acabou o rei. Ele morreu. Por que ele tinha que morrer? Porque ele tinha que morrer, irmãos, para Jesus voltar. Não se assuste não, irmão. Tem coisas que acontecem que é assustador à vista humana. Mas é Deus. É Deus que está no controle. É Deus que está no controle. É Deus que está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. O homem morre. Deus tem poder. Deus tem poder, autoridade, soberania para dar vida e para tirá-la. Vocês lembram Moisés que abdicou? Né? Abdicou. Dizendo, Senhor, risca o meu livro, o meu nome do teu livro, perdoa este povo ou risca o meu nome do teu livro. Aí Deus, não, oxe, Moisés, não é você que vai dar vida pelo povo não é você não, de jeito nenhum. Quem vai dar a vida pelo povo é o meu filho, que eu hei de enviá-lo. Louvado seja o nome do Senhor, para com a sua vida, morrer em resgate do homem, do meu povo. Louvado seja Deus. Aí Deus, não, Moisés. Não, de maneira alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A soberania de Deus. Ele tem poder. Ele tem poder para dar vida e tem poder para tirá-la. Para tirá-la. Então, esse homem que estava no seu trono, ele foi impedido de permanecer por causa da morte. Acabou. Aí agora o anjo vem de novo a revelação divina para José, para mandar voltar para a sua terra. Porque era lá em Jerusalém que o ministério de Jesus
aleluia, foi, aleluia, realizado, conforme estava escrito. Louvado seja o nome do Senhor. Eles voltam e vão habitar em qual cidade? Os irmãos lembram? Jesus volta e foi habitar em qual cidade? Nazaré. Porventura, viria alguma coisa boa lá dessa cidade, irmãos? Haveria alguma coisa boa lá nessa cidade? Não. Havia uma má fama, mas foi lá que Deus já tinha planejado para que Jesus fosse criado. Ali Jesus desenvolveu sua infância, ali Jesus desenvolveu sua infância, adolescência e juventude. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos, segundo o relato bíblico, que a Bíblia não detalha muito, aliás, quase nada desse período da vida de Jesus. Louvado seja Deus. Os irmãos veem que ele nasce, é apresentado no templo, vai para o Egito, volta, louvado seja Deus, e a Bíblia vai fazer menção, aleluia, da infância de Jesus, mais uma vez, quando ele é encontrado aonde? No templo. Com quantos anos? 12 anos. Ainda era adolescente. Era o quê? Pré-adolescente. E mais nada. Glória a Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Então a Bíblia registra o início do seu ministério público, quando Jesus já está numa idade adulta. Aí a Bíblia mergulha no ministério de Jesus, quando ele já está com uma idade adulta. O evangelista, louvado seja Lucas, diz lá no texto do capítulo 3, versículo 23, que Jesus começou o seu ministério público quando tinha quantos anos? Quantos anos? 30 anos. Obrigado, irmão. Glória a Deus. 30 anos de idade. Então, à luz do texto bíblico dos evangelhos, especialmente João, o ministério público de Jesus durou. Se ele começa o seu ministério com 30 anos, e a Bíblia nos relata que ele participa de 3 Páscoas. Então, a última Páscoa foi quando ele foi crucificado. Na última Páscoa ele foi crucificado. Então, o ministério de Jesus, segundo o relato bíblico, quanto tempo durou? 3 anos. Muito pouco. Um ministério muito pouco. Curto. Mas fez muito. Sim. Fez o necessário. Executou toda a vontade de Deus durante esses 3 anos. Você pode glorificar o nome de Jesus? Você pode exaltar o nome de Jesus nesta noite, irmãos? Reflita. Mergulhe no que a Bíblia revela sobre a pessoa bendita de Jesus, o ministério de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mergulhe, aleluia, nas Escrituras Sagradas, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Muito bem, 3 anos, né? Agora, o evento que marcou de verdade o início do seu ministério foi o seu batismo. Aí marcou mesmo, marcou. Foi o seu batismo, vamos lá, glória a Deus. Segundo o relato bíblico, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Segundo o relato de 2 evangelistas que eu marquei aqui, Marcos capítulo 1, versículo 9, e João 1 e 28, também os outros 2 também, outros evangelhos. Depois de ser batizado, conforme o relato bíblico, presta bem atenção, depois de ser batizado, Jesus foi, o que aconteceu com Jesus quando ele sai das águas? Muito bem.
Ele foi conduzido. Mas tudo bem, conduzido. Mas quem conduziu Jesus? O Espírito Santo conduziu Jesus. Na tradução ARA, eu gosto mais da tradução ARA, Almeida, revista e atualizada, pois nos estudos teológicos que nós estudamos sobre as muitas versões da Bíblia, a que mais se aproxima dos originais, e eu estudo isso já há muitos anos, eu venho estudando realmente as versões e as traduções da Bíblia, a que mais se aproxima para o nosso uso hoje é a ARA, a que mais se aproxima, como também King James 1611, traduzida, essa versão foi traduzida por King James, de 1611, porque já tem a atualizada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo bem, isso é uma questão teológica, glória a Deus, mas é bom esse esclarecimento para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é conduzido, muito bem, mas na ARA diz, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ali, ele, para ser tentado, ali ele venceu a tentação. Ele tinha que passar por aquilo. Tinha que passar. Ele venceu. Oh, aleluia! Mas preste atenção. Ele foi levado pelo Espírito Santo. Ele não foi por si próprio. Ainda que sendo Deus. Mas ali, irmão, Jesus estava humano. E nas mãos de Deus, para executar desde o início até o fim, a vontade do Pai. Então Jesus se entrega, ele se rende ao Espírito Santo, a Deus, ao Pai, para executar conforme o Pai havia planejado. Lá no deserto. Então veja só, irmãos. Quando a Bíblia diz que Jesus é levado, o que nós aprendemos com isso? Que a igreja, do mesmo modo, ela é o quê? Conduzida. Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva a igreja, que conduz a igreja, que guia a igreja, que fala a igreja, como a igreja deve fazer. Nós só executaremos na sua plenitude a vontade de Deus, o plano de Deus, se nós formos levados pelo Espírito Santo, se nós formos conduzidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. De outra maneira, o homem não executará o plano de Deus. Os irmãos estão entendendo? Nós estamos aqui esmiuçando o ministério de Jesus. Estamos mergulhando no ministério de Jesus. E isto Mateus diz no capítulo 4. Daí em diante, irmão, depois do batismo, a hora já está quase terminando. Depois do batismo que Jesus é batizado, daí em diante os evangelhos pontuam o quê? Os destaques do ministério de Jesus. Vocês vão ver lá, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, ali já pontuam os destaques do ministério de Jesus. De que maneira? Ali vai dizer que Jesus Cristo curou doentes, multiplicou alimentos, expulsou o demônio, controlou as forças da natureza e ressuscitou morto e pregou o evangelho. Ensinou, pregou. Que atividade, hein, irmãos? Árdua atividade que Jesus teve. Só para vocês terem uma noção, eu estudei a área que Jesus Cristo cobriu em seu ministério. Algo que muitos pregadores até não se atentam muito, mas eu me atentei.
até para a área que abrangeu o ministério de Jesus, que Jesus Cristo percorreu. Vocês lembram que o texto que eu li, que diz lá o texto que Jesus percorria o quê? O que Jesus percorria? Diga, irmão, cidades e aldeias. Quando a Bíblia diz percorria, foi a área geográfica do que Jesus fez, que Jesus, abrangeu. Agora, que área era essa? Segundo Flávio Joséfo, um antigo historiador judeu, contemporâneo de Cristo, relata o seguinte sobre a Galileia, que a Galileia cobria uma área de quase 40 quilômetros de largura e quase 70 quilômetros de comprimento. Essa área que foi ocupada, cobrida, abrangida pelo ministério de Jesus. E Jesus não tinha veículo. Jesus não tinha carro. Mas a Bíblia diz que Jesus fazia esse percurso o quê? Caminhando. Oh, glória a Deus. Para cumprir, para executar a vontade soberana de Deus. E acompanhando ele, os seus 12 discípulos, que eu acredito que tinha vez que os discípulos diziam: não aguento mais. Não aguento mais de tanto andar. Não aguento mais de tanto caminhar. Esse homem que nós estamos seguindo caminha muito. Mas Jesus caminhava para executar a vontade de Deus. Porque ele ia ao encontro das almas. E era necessário ele fazer esse percurso. E Jesus não designou simplesmente os seus discípulos, mas ele mesmo executou. É isso que eu acho excelente, brilhante no ministério de Jesus. Ele mesmo fez. Agora, sabe quanto era a população que Jesus Cristo pregou só no ministério da Galileia? Porque o ministério de Jesus foi dividido em 3. Vocês sabem disso. Em 3 ministérios, em 3 grandes ministérios. Ministério da Galileia, que foi o início, logo no início. Depois a Bíblia vai dizer o ministério da Pérea, que também foi outro período que Jesus Cristo ocupou o seu ministério na Pérea. E também a Bíblia vai dizer que Jesus ocupa também parte do tempo do seu ministério na Judéia. Inclusive, no final de seu ministério, ele dedicou exclusivamente uma semana na Judéia. Era a última semana do ministério santo de Jesus Cristo. Onde ali ele finalizaria, humanamente falando, porque o ministério de Jesus não parou com a sua morte e ressurreição. Não, o ministério de Jesus continuou. E continua até hoje. Aleluia! Glória a Deus! Hoje, Jesus Cristo está no céu, à direita do Pai. Louvado a mão direita do Pai. Sentado no trono, governando todas as coisas, como Rei e sacerdote santo. Aleluia, como sacerdote lá do céu, no seu trono de glória, de graça e de majestade, Jesus Cristo intercede por todos aqueles que por ele se chegam ao Pai, para receber o perdão dos pecados, a salvação, a vida eterna, a justificação, a regeneração. Jesus intercede. Ele continua, e também por meio, aleluia, da igreja, através do poder do Espírito Santo, o qual ele dá a incumbência à igreja para continuar o seu ministério, pregando a toda a criatura. Sabe quanto era a população da Galileia naquela época? Vocês imaginam aí? Vocês sabem?
Quanto era os habitantes lá da época de Jesus? Quanta população, quanto havia de pessoas? 3 milhões. Só nessa região. E eu falei para vocês. O ministério de Jesus foi árduo ou não foi? E a Bíblia diz que ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de pessoa a pessoa, de multidão em multidão. Ele foi indo. E ele completou o seu ministério ali. Aleluia. E grandes milagres, grandes coisas, Jesus Cristo realiza ali, naquela região. Irmão, diante desses relatos que eu estou passando para vocês, aonde nós se encontramos? Aonde nós estamos? O que nós estamos fazendo? Qual a contribuição que nós estamos dando para o ministério de Jesus que continua? Eu vou terminar aqui. Olha, irmão, é muito relato, irmão. Eu falei para vocês que eu estou há mais de 6 anos. Já vou parar. Eu já estou há mais de 6 anos estudando o ministério de Jesus. Eu fiz uma série O Ministério de Jesus. E eu venho escrevendo. E meditando. Minuciosamente. Ponto por ponto. Faz mais de 6 anos. E eu não consegui concluir. Não consegui, irmão Toninho, concluir. É muita coisa. É muita coisa. Inclusive, o amado evangelista João, no seu capítulo 20 e no seu verso 30, vocês sabem o que está escrito ali? Que Jesus... Isso. Ó, olha, o irmão Antônio é uma benção. O irmão Antônio é Bíblia. É isso mesmo, irmão Antônio. Todas as coisas escritas, cuide que nem todos os livros conteriam tudo o que estava escrito que Jesus fez. Irmão, se fosse escrever tudo que Jesus fez, o livro do mundo inteiro não caberia. Então hoje, irmão, por que hoje muitos não tem mensagem? Não tem mensagem, irmão, para o povo, para as pessoas cansadas. Se a Bíblia diz que as coisas que Jesus fez, outras coisas que Jesus fez, que não está nos evangelhos, o livro do mundo inteiro não caberia? Então nós temos mensagem, irmão, para o ano inteiro. Para o ano inteiro, pregando que Jesus salva, que Ele é o Senhor, que Ele morreu na cruz, derramou seu sangue pelos nossos pecados. Aleluia, a igreja tem a mensagem, tem a mensagem. Glória a Deus. Mas eu só quero relatar aqui, ó, eu vou pular aqui um relato, uma coisa que eu fiz aqui, nesse texto. Olha, eu já estou terminando, se nós formos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 42 aos 47, que relata, né, a igreja primitiva ali, havia 2 forças que moviam a igreja. Havia 2 forças que moviam a igreja primitiva. Uma era a força centrípeto. O que é essa força centrípeto? É uma força que empurra de fora para dentro. Os irmãos estão entendendo? A igreja estava ali junto, todos estavam ali juntos, reunidos no mesmo, né, reunidos em adoração a Deus. E havia uma força muito grande entre os irmãos. Aleluia. Ou seja, na igreja primitiva havia algo que atraía as pessoas. Então, quando a igreja se reunia, essa força que movia a igreja atraía as pessoas de fora para dentro. Então, muitas pessoas queriam ir. E também queria fazer parte, queria também entrar, porque o poder de Deus era muito grande, o poder de Deus era muito grande. Vocês estão entendendo? Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta força, irmão, se manifestava através do quê? Amor que a igreja tinha, a igreja era cheia de amor. A presença de Deus,
a igreja tinha a presença de Deus e o poder do Espírito Santo. Irmão, quando a igreja se reunia, olha, até os alicerces do templo, o quê? Era abalado. De tanto poder. Então as pessoas que estavam fora eram atraídas. E algo empurrava elas para dentro. Aleluia, sem que a igreja precisasse ir lá. Mas ainda não era, a igreja não podia ficar somente movida por esse poder. Havia um outro poder também que movia a igreja. A força centrífuga. E que força era essa? Centrífugo. É uma força que empurra de dentro para fora. Sabe o que significa isso? A igreja, irmão, ela não ficava presa nas quatro paredes. Ela era lançada, ela era empurrada para fora para pregar o evangelho por todas as partes ali em Jerusalém. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Não dá mais para nós seguirmos. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente vocês. Eu quero relatar para vocês o meu agradecimento a todos vocês que têm contribuído para a obra missionária, para a Secretaria de Missões. Eu quero dizer para vocês que as ofertas que vocês têm contribuído têm nos ajudado muito, principalmente no trabalho da África. Só esse mês vocês contribuíram, viu, para a missão, fora a oferta especial, que foi a oferta especial, a normal, foi de, deixa eu ver aqui para mim falar certinho, 178, a oferta normal, mais o mês de setembro, tá? Isso foi no mês, mais 510 para Moçambique. Tá? Mais 510 para Moçambique. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que toda semana, a minha esposa está aí, porque é ela que faz a movimentação financeira para Moçambique. E existe uma complexidade, irmão, de nós mandarmos o dinheiro daqui para lá por causa do câmbio. Então eu uso uma agência de câmbio para fazer essa transferência, para chegar lá em Meticais. E toda semana. E outra coisa, nós pagamos imposto. Então todos os valores que eu mando para Moçambique, nós pagamos imposto. É dessa forma que nós trabalhamos. E toda semana eu mando dinheiro para lá. Essa semana, foi sexta-feira, eu mandei para Moçambique 550, né, Palmeira? Foi, R$550. É toda semana, irmão. Agora, para atender o trabalho lá, principalmente as crianças, que nós temos um trabalho lá, com as crianças, que temos quase 600 crianças, que toda semana, irmão, ouça, toda semana, nós mandamos dinheiro lá para o lanche das crianças. E agora estamos retomando novamente a construção. Vamos mandar dinheiro já para terminar, fazer um contrapiso, comprar 2 portas, 100 cadeiras, e também nós vamos fazer 2 banheiros, lá em Beira, a congregação lá de Beira, que é o trabalho nosso, da nossa secretaria. Por que 2 banheiros? É porque lá também tem a mesma norma aqui do Brasil. Toda igreja tem que ter 2 banheiros, um para homens e outro para mulheres. Então nós vamos estar construindo tudo isso lá. E depois que nós terminarmos essa construção, nós vamos fazer uma área maior, porque o nosso terreno lá, o terreno que nós compramos, tem 1.500 metros quadrados, tem muita área. Nós vamos fazer um galpão grande, coberto. Nós vamos levantar, cobrir e depois vamos fechar as laterais. Vamos deixar uma lateral aberta, porque esse salão vai ser para o trabalho com crianças e outras atividades lá social, com a igreja. É o plano, é o projeto que nós temos missionário. Inclusive o projeto que nós lançamos, Arroz com Feijão. Tudo isso vocês
vão estar vendo logo que estiver tudo concluído. Mas tudo isso estamos fazendo porque vocês estão contribuindo. Deus abençoe grandemente vocês. Obrigado. Eu estou orando dia e noite por vocês. Temos um grupo que chama Oração para Moçambique, para a África, Oração para a África. E nesse grupo nós temos vários pastores que estão orando todos os dias. Inclusive quem que desejar pedido de oração, quiser incluir nesse grupo, vocês passem para mim que eu vou estar passando para esse grupo. E nós estamos orando 24 horas. 24 horas estamos orando nesse grupo, Oração para a África, e Deus está abençoando de uma maneira gloriosa. Muito obrigado, pastor, pela confiança, pela oportunidade, em nome de Jesus. Agradeço. Amém. Só relatar para os irmãos que lá em Moçambique, no trabalho que nós estamos acompanhando, eu acompanho, toda semana, tá, irmãos? Eu acompanho o trabalho. Nós já temos um grupo grande de pessoas nova convertida para o batismo lá. E eu acompanho, já mandei o discipulado para lá, eu que mando as matérias, os estudos bíblicos, tudo para eles lá, para fazer o discipulado para os novos convertidos, e eles combinaram assim comigo, esses irmãos que já estão preparados para o batismo, só vão se batizar quando eu for para lá, em maio. Então está agendado para mim ir para lá em maio. Então nós vamos fazer esse batismo. Nós vamos fazer um batismo na cidade de Beira, vamos fazer um batismo na cidade de Iamatanda também e provavelmente na cidade de Gondola. Então 3 cidades que nós vamos estar realizando batismo. Vou gravar tudo, em vídeo, tudo. Vou gravar tudo, irmão. Tá? Em Beira, eu sugeri para os irmãos fazer o batismo na praia. Eles querem que fazer no rio, mas como nós brasileiros não temos costume, como eles, de entrar nos rios lá na África, que é muito perigoso, eu já sugeri para eles, não, nós vamos fazer na praia. Então o batismo que nós vamos fazer vai ser na praia. Inclusive, já tem um outro pastor que, sabendo desse trabalho nosso, pediu também, já se prontificou para eu fazer um batismo numa outra igreja. Eu vou fazer o batismo também numa outra igreja de lá, que eles querem que eu batize também. Ore por nós, irmão, um trabalho missionário muito maravilhoso. E também, nós estamos com um projeto para comprar uma moto. Porque quando nós conseguir comprar uma moto, aí o trabalho vai deslanchar mais ainda, porque os pastores lá que estão na responsabilidade vão poder se deslocar mais rápido para fazer outros trabalhos, porque nós estamos abrindo, e eu que forço eles a abrirem outros trabalhos, tá? E acompanhando, um por um, trabalho por trabalho. Aqui do Brasil, nós conseguimos fazer dessa forma, mas não está fácil não, muito difícil. Mas Deus está nos dando graça e estamos abrindo trabalho aqui no Brasil, abrindo trabalho na África. Maravilha, que Deus possa abençoar o pastor João, nossa missionária irmã Valmira, por esse trabalho aí. A moto custa 5.500. Então eu estou pedindo a Deus que quando eu for para lá, eu tenha esse recurso para eu comprar. Agora, eu comprar lá, eu que quero comprar e ir lá entregar para ele, consagrar e entregar para ele. Você viu aí? Fazer a obra de Deus. Quando eu for para lá em maio, eu estou orando a Deus para Deus me dar esse recurso para comprar essa moto lá. Muito bem. Então vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai celestial, Deus eterno todo-poderoso. Mais uma vez nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse culto maravilhoso, pela mensagem maravilhosa que nós recebemos nesta noite. Agradecemos, Senhor, pela vinda de todos os irmãos, pela presença do pastor João conosco nesta noite. E nessa noite nós oramos em favor dos irmãos que dizimaram, Pai, os irmãos também que deram oferta também, que o Senhor abençoa. Abençoa a Tua igreja, abençoa todos nós. Nos dê uma semana abençoada, uma semana na Tua presença, uma semana de vitória. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda suas mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o santo e glorioso amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém.